pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo para esse canal. Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando. Como eu falei para vocês no outro vídeo, eu ia explicar porque eu não filmei na casa da minha sogra, que a gente foi. A gente chegou hoje, eu já estou gravando esse vídeo para vocês. Terminei estou gravando esse, gente. Se ele tiver um pouquinho baixo é porque o ar tá dormindo e eu tô falando um pouquinho baixo. Eu vou explicar do começo até agora para vocês poderem entender. Pode ser que eu erre em algumas datas, mas eu acho que não. Gente, dia primeiro, que foi na sexta-feira passada, meu primo, que é filho, vou explicar, meu primo, que é filho do meu primo legítimo, sofreu um acidente, ele mora em outra cidade. Até aí, né, a gente estava pedindo oração, quando eu soube, a gente começou a orar, tanto a família dele lá, como a gente tá aqui, pedir oração por todas as pessoas que da minha igreja, enfim. Na segunda-feira, eu notei até aqui a data para mim não me atrapalhar. Na segunda-feira, dia 4, faleceu um tio de minha mãe, que é meu tio também, gente, porque tem gente que diz assim, não, mas não é parente sim, é meu tio. A gente chamava ele de Padrinho Teixeira, ele era tio legítimo da minha mãe, meu tio segundo. Ele veio a óbito, ele estava internado e veio a óbito. Quando foi na quarta-feira, dia 6, pela manhã, eu recebi a notícia que o meu primo, o Bruno, que é filho do meu primo legítimo, tinha falecido. E aí foi aquela conturbação, muita tristeza, né? Era um jovem, só tinha apenas 17 anos, tinha muita coisa ainda para aprender e para viver, mas não é da nossa vontade. Nossas orações foi válida sim. Por quê? Porque quando a gente ora por uma pessoa, dando ele aclamado, e vem a morte, mas mesmo assim Deus ouviu as orações. Não é porque a gente orou e Deus levou e as orações não valem nada, a gente não pode pensar assim. Enfim, eu não fui para lá porque é no Juazeiro, tem Eloá. E era de Topic, Eloá enjoa. Eu também, então eu evitei, eu falei com minha prima, que era a tia dele, mas o que eles precisou. Daí eu comecei a pedir oração às meninas da igreja por a família mais próxima, né? Os pais, a irmã, a avó, tios e tios. Enfim, nessa semana, eu e meu esposo, a gente já estava se programando para ir no sábado para a casa de minha sogra, que seria no dia 9. A gente ia no sábado pela manhã. Eu já tinha falado com minha sogra e estava tudo bem. Porém, infelizmente, na quinta-feira, parecia coincidência, pelo mesmo horário que eu soube da notícia do filho do meu primo, o Bruno, eu vi a notícia que o primo do meu esposo, que é conhecido nosso, primo dele, mas conhecido meu também, que a gente, quando ia para casa da minha sogra, a gente conversava, a gente ia para casa dele, enfim, veio a falecer. Gente, a morte do meu primo e do primo do meu esposo foi acidente de moto, entendeu? E o que é que aconteceu? Nesse dia, na quinta-feira, que eu soube, só que ele morreu na quarta, a gente não sabia, a gente veio saber na quinta, a família lá também não sabia, quando veio saber já era na quinta, pela madrugada. Então eu só fui arrumar lá onde eu trabalhava e voltei, e a gente foi para Caririaçu. Sempre quando a gente vai é de moto, porque a gente não tem outro transporte. Não tem transporte daqui para lá. Para a gente chegar até lá, se for de Topic, essas coisas, a gente tem que ir para o Juazeiro. Do Juazeiro pegar outra Topic e fica mais longa a viagem. Então, sempre que a gente vai é de moto. Então, aconteceu da gente ir na quinta-feira e não era o momento de eu gravar. Estava nos meus planos, sim, gravar toda a viagem quando a gente ia no sábado. Eu já estava fazendo
né? Pensando que eu ia gravar, ia ter muito conteúdo, eu ia gravar a viagem, com, né, tudo isso, ia gravar lá. Mas não foi o momento, não deu para gravar, eu não ia gravar. A gente estava muito abalado, é muito triste. Para mim, foi 3 percas durante uma semana toda. O primo de Raí não era nada meu de sangue, mas a consideração, o sentimento que a gente tinha por ele, por a mulher, o filho dele, muito grande, gente. E é muito triste. Então foi por isso que eu não gravei. Queria muito ter gravado, mas eu não achei o momento. Eu não ia ter condições de gravar, não era a ocasião. Então foi por isso que eu não gravei lá. Eu sei que Deus vai abençoar e vai ter outros momentos. Eu vou sim gravar a casa da minha sogra, vou sim filmar a viagem. Foi por isso que eu não gravei. É muito triste, gente, quando a gente perde entes queridos. Às vezes tem até amigos da gente que é próximo e quando a gente perde, é muito triste. E da morte do primo do meu esposo, eu estou abalada sim com a morte do meu primo. Mas com a morte do primo do meu esposo é mais triste, gente, porque ele deixou uma criança, eu acho que ele tem de 6 para 7 anos, sabe? Que dependia muito dele. Depende da mãe dele, mas dependia muito dele, ele era deficiente. E ele gostava de passear com o pai. Quando a gente ia para lá, parecia uma coincidência. Toda vida que a gente ia para casa de minha sogra, o primo do meu esposo aparecia lá. Acho que era coincidência, porque ele não sabia que a gente estava indo. E é muito triste. Então foi 3 percas, porque o tio da minha mãe, né? Que é meu tio, também se foi. E foi tudo durante uma semana. E o psicológico da gente fica abalado, sabe? Imagina aí para as pessoas mais próximas, porque se eu. E quando eu falo as pessoas mais próximas, gente, eu falo da esposa, do filho, dos irmãos, porque são os mais próximos. Então eu que não sou tão próxima, fiquei abalada, imagine os mais próximos, né? Então foi isso. E eu orei muito, pedi muito a Deus que viesse me abençoar, porque a semana foi de muita turbulência, muito triste, muito desagradável. E era uma após a outra, sabe? Quando eu soube do acontecimento do meu primo, foi na sexta, eu vim saber no domingo, se eu não me engano. E eu fiquei muito triste por os pais, por a situação do meu primo, como pai, o que é que ele estava sentindo, por a mãe dele também. E aí depois veio a morte do meu tio e as filhas, e todos eles, eu só não fui pro do Bruno, né? Mas eu conversei com minha prima, que era a tia dele, ela estava tão abalada com as 2 primas, que era tia deles, e elas estavam muito abaladas. Imagine a mãe. Então foi isso, gente. Foi por isso. Espero que vocês entendam. Eu estou gravando esse vídeo não para ganhar inscritos nem nada, mas é porque eu expliquei. Porque como eu gravo o meu dia a dia, eu tinha que gravar. Eu ia gravar na casa da minha sogra, mas não deu. Como eu falei que eu e meu esposo e ele, a gente vai de moto para casa dela. E como eu falei, é o único transporte que a gente tem. Eu não tenho um carro, que é mais seguro sim, mas eu não tenho. Então a gente tem que usar o que tem. Se um dia Deus providenciar um carro, eu vou agradecer muito, muito mesmo, que é o que eu peço também a Ele. Mas a gente vai com muito cuidado. Infelizmente, por mais que a gente ande com cuidado, já vem outro e não anda. Já vem outra pessoa irresponsável, ou que está embriagado, ou que está em alta velocidade, né? E pode acontecer alguma coisa com a gente. Mas antes de eu sair de casa, gente, eu oro todos os dias. Mas quando a gente vai sair de casa, eu oro muito para Deus nos proteger, nos livrar de acidentes, de assaltos, enfim. Mas sempre que a gente vai é de moto. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi curto, mas foi só para me explicar o motivo que eu falei para vocês.
A gente foi ver, graças a Deus, na Santa Paz. Infelizmente, a gente deixou as pessoas lá tristes, né? Mas Deus dá o conforto, Deus dá o amparo. Deus é amor. Ele não nos desampara em nada. É triste, mas a gente suporta. Ele nos ensina e nos ajuda a suportar tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é tão legal, mas é isso. Estou explicando o motivo de não ter gravado na casa da minha sogra. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijo e tchau.